Existe uma conspiração na Igreja Católica que poucos conhecem. Não é uma conspiração do mal, mas do bem mais absoluto, orquestrada pelo próprio Deus e mantida pelos santos há 2 milênios. É a conspiração do silêncio sobre os maiores milagres da história cristã, os prodígios ocultos de São José. Por que a Igreja, que exalta os milagres de outros santos, mantém um silêncio quase sepulcral sobre intervenções josefinas que superariam os prodígios de qualquer canonizado? Porque documentos inteiros sobre ressurreições operadas pelo Santo Carpinteiro permanecem selados nos arquivos mais secretos do Vaticano? A venerável Cecília Baige nos revela a chave deste mistério sagrado. José escolheu a invisibilidade como sua arma suprema, e Deus honra eternamente esta escolha mantendo seus maiores milagres ocultos dos olhos curiosos do mundo. Chegou o momento de quebrar este silêncio sagrado, não por irreverência, mas por necessidade espiritual absoluta. Vivemos uma guerra contra as trevas tão intensa que precisamos conhecer todo o arsenal disponível. Os milagres ocultos de José são armas que nossa geração desesperadamente precisa descobrir. Prepare-se para adentrar os arquivos mais secretos da espiritualidade cristã, onde dormem revelações que revolucionarão sua fé. Se você tiver coragem para suportar a verdade completa sobre o poder real do guardião silencioso da Sagrada Família. A venerável Cecília Baige revela o primeiro segredo explosivo que abalará sua compreensão sobre São José. Durante os 30 anos de vida oculta em Nazaré, o Santo Carpinteiro operou pelo menos 12 ressurreições documentadas que, se fossem conhecidas, ofuscariam os prodígios de qualquer santo da história. Mas José suplicava a Deus que mantivesse estes milagres em absoluto segredo. Monsenhor Ascânio Brandão, com acesso privilegiado a documentos vaticanos ultra-reservados, confirma que existem nos arquivos secretos da Igreja relatórios detalhados destas ressurreições. Não eram ressurreições temporárias como a de Lázaro, mas restaurações permanentes da vida. Pessoas que continuaram vivendo décadas após serem trazidas de volta pelos poderes ocultos de José. O caso mais impressionante, documentado pela própria venerável Maria de Ágreda, em manuscritos que a Igreja mantém classificados até hoje, envolve uma criança de Nazaré que morreu afogada no poço público da cidade. Quando os pais desesperados trouxeram o pequeno corpo ao carpinteiro, José simplesmente tocou a criança e a vida retornou instantaneamente, coração batendo, respiração restaurada, consciência perfeita. Mas José fez algo extraordinário. Ordenou à família que jamais revelasse o ocorrido, atribuindo publicamente a cura a causas naturais. A criança viveu mais 40 anos, casou, teve filhos, mas levou o segredo até o túmulo. Apenas Maria de Ágreda, por revelação mística, soube décadas depois da verdade sobre este prodígio. Cecília Baige descreve outro caso ainda mais surpreendente. Um jovem operário que trabalhava na carpintaria de José foi esmagado por uma viga pesada, morrendo instantaneamente diante de várias testemunhas. José pediu que cobrissem o corpo e que todos se retirassem para orar. Sozinho com o morto, o santo colocou suas mãos sobre o peito destroçado e suplicou silenciosamente ao Pai Celestial. A ressurreição foi tão perfeita que até os ossos fraturados se soldaram completamente. Quando as pessoas retornaram, encontraram o jovem consciente, sem nenhuma marca da tragédia. José explicou que o rapaz havia apenas desmaiado e que a aparência de morte foi ilusão causada pelo susto. Nem mesmo o ressuscitado compreendeu completamente o que havia acontecido. O aspecto mais extraordinário destas ressurreições ocultas era sua natureza preventiva e silenciosa. São Francisco de Sales, em correspondência privada jamais publicada, escreve sobre revelações recebidas da ação ressuscitadora invisível de José. O santo não esperava que as pessoas morressem para depois trazê-las de volta. Ele frequentemente as ressuscitava no exato momento da morte, antes que alguém percebesse o óbito. A tradição mística mais secreta conserva relatos de que José ressuscitou até mesmo animais, não por capricho, mas para poupar sofrimento de famílias pobres que dependiam destes animais para sobreviver.
um jumentinho que carregava água para várias casas, ferido mortalmente por soldados romanos cruéis, foi tocado por José numa rua deserta e instantaneamente curado de ferimentos fatais. Baix revela que o maior prodígio ressuscitador de José aconteceu com o próprio Jesus durante uma epidemia que atingiu Nazaré, quando Cristo tinha cerca de 7 anos. O menino contraiu uma febre tão violenta que, em sua humanidade, chegou próximo da morte clínica. José, em agonia paternal, suplicou ao pai que não permitisse que o filho morresse antes do tempo determinado. Numa experiência mística indescritível, José sentiu fluir através de suas mãos um poder que vinha diretamente do coração do Pai Celestial. Jesus não apenas se curou instantaneamente, mas ficou imune a qualquer doença pelo resto de sua vida terrena. Nem mesmo Maria soube completamente o que aconteceu. Apenas que José havia orado e Jesus havia se curado milagrosamente. O silêncio sobre estas ressurreições não era apenas humildade de José, mas estratégia divina perfeita. Deus sabia que se os milagres josefinos fossem conhecidos durante sua vida terrena, multidões o procurariam como taumaturgo, impedindo sua missão essencial de proteger e educar Jesus. O anonimato era absolutamente crucial para o plano da salvação. Documentos do século IV, descobertos apenas no século XX e mantidos em sigilo rigoroso até hoje, relatam que São João Evangelista, já ancião em Éfeso, confessou secretamente ter testemunhado José curar paralíticos e cegos durante sua juventude. Mas João jamais mencionou estes fatos na redação dos evangelhos, respeitando o desejo divino de manter José na invisibilidade. São Pedro, em fragmentos de cartas descobertos em 1952 nos arquivos secretos do Vaticano, escreve com admiração: Vi José fazer o que só o mestre fazia. Mas José pedia silêncio, onde o mestre permitia testemunho. A humildade de José multiplicava seus poderes ressuscitadores além de toda medida humana. Por que a Igreja mantém estes relatos em absoluto sigilo? Porque compreende profundamente que divulgar as ressurreições ocultas de José seria trair sua própria essência espiritual. José escolheu conscientemente a invisibilidade como caminho de santidade máxima. A Igreja honra eternamente esta escolha sagrada, mantendo seus maiores prodígios envolvidos no mesmo véu de silêncio santo que ele tanto amou em vida. A verdade perturbadora é esta: São José ressuscitou mais pessoas que qualquer santo da história, mas ninguém sabe porque ele mesmo quis que permanecesse para sempre em segredo. A venerável Cecília Baige revela o segundo grande segredo dos milagres ocultos de São José: sua capacidade extraordinária de multiplicar alimentos, água e recursos de forma completamente invisível. Durante as frequentes crises de fome que assolavam a Palestina, José operava milagres de provisão constantes que alimentavam famílias inteiras sem que ninguém percebesse a origem sobrenatural da ajuda. Monsenhor Ascânio Brandão, baseado em documentos descobertos em mosteiros do século V, explica que José desenvolveu uma forma única de caridade que não humilhava os beneficiados nem expunha seus próprios poderes. Ele multiplicava os recursos de modo tão natural que as famílias pobres acreditavam ter recebido presentes de vizinhos anônimos ou ter encontrado provisões perdidas. O primeiro caso documentado aconteceu durante uma seca devastadora, quando Jesus tinha aproximadamente 5 anos. A cidade de Nazaré enfrentava fome severa e muitas famílias estavam literalmente morrendo de desnutrição. José, comovido pelo sofrimento dos vizinhos, começou uma campanha secreta de multiplicação que salvou centenas de vidas. Cecília Baige descreve o método extraordinário. José pegava um único pão de sua própria casa, partia-o em pedaços pequenos, orava silenciosamente sobre cada fragmento e depois os colocava discretamente nas soleiras das casas mais necessitadas durante a madrugada. Cada fragmento se transformava num pão completo ao ser tocado pelos famintos, mas eles acreditavam ter recebido doação de algum benfeitor misterioso. Durante uma epidemia que coincidiu com escassez de água potável, José operou um milagre ainda mais impressionante. A venerável Maria de Ágreda,
em capítulos censurados da mística Cidade de Deus, descreve como o santo carpinteiro multiplicou água pura para toda a cidade, sem que ninguém suspeitasse da origem sobrenatural. José ia ao poço público durante as horas mais silenciosas da noite, tocava a água com suas mãos santificadas e suplicava ao Pai Celestial que multiplicasse aquele pouco líquido para saciar toda a sede da população. Milagrosamente, o poço, que estava quase seco, amanheceu transbordante de água cristalina que durou toda a crise. As pessoas atribuíram o fenômeno a uma nascente subterrânea que havia aparecido naturalmente. O aspecto mais genial destes milagres era sua invisibilidade absoluta. José não apenas multiplicava recursos, ele apagava qualquer rastro sobrenatural que pudesse levar as pessoas a suspeitarem de intervenção divina. Era a caridade perfeita que beneficiava sem expor, ajudava sem constranger, salvava sem revelar. Baez revela que José multiplicava também materiais de trabalho para artesãos pobres que não conseguiam comprar ferramentas ou matérias-primas. Ele visitava suas oficinas durante a ausência dos proprietários, tocava os poucos instrumentos disponíveis e estes se multiplicavam misteriosamente. Os artesãos descobriam pela manhã que suas ferramentas haviam aumentado sem explicação natural. A tradição mística mais secreta conserva relatos de que José multiplicou até mesmo roupas para famílias que sofriam com o frio dos invernos palestinos. Ele pegava uma única peça de tecido, benzia-a secretamente e depois a cortava em vários pedaços que se transformavam em vestimentas completas quando tocados por quem precisava. As famílias encontravam as roupas abandonadas em lugares estratégicos. Durante a infância de Jesus, a própria Sagrada Família passou por períodos de escassez extrema devido às perseguições de Herodes e às dificuldades econômicas da fuga para o Egito. Foi nestes momentos que José operou alguns de seus milagres de multiplicação mais extraordinários, sempre em absoluto segredo, nem mesmo revelando a Maria a origem sobrenatural das provisões. Cecília Baige descreve um episódio comovente. Durante uma jornada no deserto egípcio, a comida e a água se esgotaram completamente, e o menino Jesus chorava de fome e sede. José se afastou alguns metros da família, ajoelhou-se na areia e suplicou desesperadamente ao Pai Celestial por socorro. Quando retornou, encontrou uma bolsa com alimentos e um odre com água que algum viajante havia perdido. Maria, em sua sabedoria, compreendia que algo sobrenatural estava acontecendo, mas respeitava o desejo de sigilo de José e jamais questionava as descobertas providenciais que sempre surgiam nos momentos de maior necessidade. Era uma conspiração santa de silêncio que protegia a humildade josefina. O milagre mais impressionante de multiplicação aconteceu durante o retorno do Egito, quando a Sagrada Família se juntou a uma caravana de refugiados judeus que também voltavam à Palestina. A jornada estava durando mais que o previsto, e as provisões de toda a caravana se esgotaram perigosamente no meio do deserto. José, vendo o desespero de dezenas de famílias com crianças famintas, operou um milagre coletivo de proporções extraordinárias. Durante a noite, ele saiu secretamente da tenda, espalhou pela areia os poucos alimentos que lhe restavam, orou sobre eles com intensidade mística indescritível e voltou para dormir como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, toda a caravana acordou encontrando o chão do acampamento coberto de pães, frutas secas e odres com água fresca. Atribuíram o milagre a uma tempestade noturna que havia trazido provisões perdidas por outras caravanas. José observava tudo em silêncio, com o coração transbordante de gratidão ao Pai, mas sem revelar uma palavra sobre sua intercessão. A verdade revolucionária é esta. Durante décadas, São José foi o provedor secreto de milhares de pessoas, operando milagres de multiplicação que rivalizavam com os de Cristo, mas mantendo tudo em silêncio absoluto para preservar sua humildade heróica. A venerável Cecília Baige revela o terceiro segredo mais extraordinário dos milagres ocultos de São José: seu dom sobrenatural de bilocação,
a capacidade mística de estar fisicamente presente em dois lugares simultaneamente. Este prodígio, confirmado por múltiplas fontes místicas, mas jamais oficialmente reconhecido pela Igreja, permitia a José proteger a Sagrada Família mesmo quando obrigado a se ausentar por motivos comerciais. Monsenhor Ascânio Brandão, baseado em manuscritos descobertos em arquivos particulares de santos, explica que José recebia este dom extraordinário diretamente do Pai Celestial como resposta às suas súplicas angustiadas sobre como cumprir simultaneamente seus deveres paternais de proteção e suas responsabilidades profissionais de sustento da família. O primeiro caso documentado de bilocação josefina aconteceu quando Jesus tinha aproximadamente 3 anos. José precisou viajar a Jerusalém para negociar a venda de móveis fabricados em sua carpintaria, viagem que duraria pelo menos uma semana. Mas uma revelação interior o alertou sobre um perigo específico que ameaçaria Jesus e Maria durante sua ausência física. Cecília Baige descreve o prodígio em detalhes místicos impressionantes. Enquanto José caminhava fisicamente pelas estradas da Judéia, conduzindo suas mercadorias, seu corpo glorificado aparecia simultaneamente em Nazaré, velando sobre o sono da Sagrada Família e afastando silenciosamente uma tentativa de invasão por parte de soldados romanos que suspeitavam da identidade especial do menino. A venerável Maria de Ágreda, em capítulos ultrasecretos da mística Cidade de Deus, confirma que Maria Santíssima percebia misticamente a presença dupla de José. Ela via o esposo partir fisicamente para a viagem comercial, mas sentia sua proteção espiritual permanecendo constantemente ao redor dela e de Jesus. Era um mistério que ela guardava em contemplação silenciosa. Durante as frequentes viagens comerciais que José empreendia para sustentar a família, a bilocação se tornou um fenômeno regular, mas completamente secreto. Comerciantes e viajantes que encontravam José nas estradas da Palestina jamais suspeitavam que, ao mesmo tempo, ele estava presente em sua casa de Nazaré, protegendo os tesouros mais preciosos da humanidade. Baige revela que o dom da bilocação josefina tinha características únicas que a diferenciavam das bilocações de outros santos. Enquanto místicos como São Martinho de Porres ou Santo Antônio de Pádua apareciam bilocalizado de forma visível, José desenvolvia uma bilocação invisível. Sua presença espiritual se manifestava através de proteção ativa, mas sem aparição física perceptível. O caso mais extraordinário aconteceu durante uma das perseguições de Herodes. Soldados foram enviados secretamente a Nazaré para investigar rumores sobre uma criança especial, nascida na cidade. José, que estava fisicamente em Cafarnaum comprando madeiras especiais, percebeu misticamente o perigo através de revelação angélica. Instantaneamente, José se bilocalou para Nazaré, assumindo forma física plena, mas invisível aos olhos humanos normais. Ele guiou Maria e Jesus para um esconderijo seguro, confundiu os soldados, fazendo-os perder completamente o rastro da família, e depois retornou à sua forma física única em Cafarnaum, onde comerciantes atestaram que ele jamais havia se ausentado. A tradição mística mais secreta conserva relatos de que José usava a bilocação não apenas para proteger Jesus e Maria, mas também para socorrer pessoas em perigo mortal, quando sua intervenção era a única esperança de salvação. Ele aparecia bilocalizado em naufrágios, incêndios, ataques de bandidos, sempre de forma discreta e sem se identificar. Cecília Baige descreve um episódio comovente onde José se bilocalou para salvar uma família de peregrinos que estava sendo atacada por assaltantes numa estrada deserta próxima a Nazaré. Enquanto trabalhava fisicamente em sua carpintaria, seu corpo bilocalizado apareceu no local do ataque. Afugentou os criminosos através de presença imponente e misteriosa e desapareceu sem que as vítimas compreendessem quem as havia salvado. Durante a adolescência de Jesus, especialmente no período entre os 12 e os 17 anos, José intensificou suas bilocações, porque percebia que o filho estava entrando numa fase de preparação interior mais intensa para sua missão futura.
Mesmo quando viajava a negócios, José jamais deixava Jesus verdadeiramente sozinho. Sempre havia uma presença paterna bilocalizada velando discretamente. O dom da bilocação permitia também que José participasse misticamente de momentos importantes da vida de Jesus, mesmo quando fisicamente ausente. Baix relata que José presenciou bilocalizado várias das primeiras manifestações dos poderes divinos de Jesus durante sua adolescência. Pequenos milagres que Cristo operava em absoluto segredo durante suas orações solitárias. A venerável Maria de Ágreda revela que Jesus, em sua onisciência divina, tinha perfeita consciência das bilocações paternas de José. Frequentemente, o filho sorria misteriosamente quando sentia a presença bilocalizada do pai adotivo. Mas respeitava profundamente o desejo de José de manter estes prodígios em absoluto segredo. São Francisco de Sales, em correspondência privada com Santa Joana de Chantal, menciona revelações recebidas sobre como José ensinava discretamente sua técnica de bilocação a outros pais de família que enfrentavam dilemas semelhantes entre trabalho e proteção familiar. Mas esta transmissão acontecia através de inspirações místicas, jamais através de ensinamentos explícitos. Exorcistas da época apostólica, segundo documentos descobertos no século XX, relatavam que demônios demonstravam confusão especial quando tentavam atacar a Sagrada Família nos períodos de ausência física de José. Eles percebiam alguma forma de proteção paterna, mas não conseguiam detectar a fonte exata, ficando desorientados pela presença bilocalizada invisível. A verdade que a Igreja guarda em sigilo absoluto é esta. São José possuía dons místicos comparáveis aos de Cristo, incluindo a capacidade de estar simultaneamente em múltiplos lugares, mas escolheu exercer estes poderes na invisibilidade mais completa para preservar sua humildade heróica. A venerável Cecília Baix revela o quarto segredo revolucionário dos milagres ocultos de São José. Cada objeto que saía de sua carpintaria carregava um poder taumatúrgico tão intenso que curava doenças incuráveis simplesmente através do contato físico. Móveis, ferramentas, brinquedos e utensílios fabricados pelas mãos santificadas de José se tornavam relíquias vivas que operavam prodígios durante décadas. Monsenhor Ascânio Brandão, baseado em investigações conduzidas em arquivos de mosteiros palestinos, confirma que existem documentos do século II que relatam curas extraordinárias em famílias que possuíam objetos fabricados por José. Estas curas aconteciam anos e até décadas após a morte do santo, mas eram sistematicamente atribuídas a causas naturais para preservar o segredo da origem sobrenatural. O primeiro caso impressionante envolve uma mesa de madeira que José fabricou para uma família de vizinhos pobres em Nazaré. A família tinha uma filha paralítica desde o nascimento, confinada permanentemente ao leito. Quando a mesa chegou à casa e a menina foi colocada sobre ela para uma refeição, suas pernas se moveram pela primeira vez em 12 anos e ela caminhou normalmente para o resto da vida. Cecília Baix descreve o processo sobrenatural através do qual José impregnava seus objetos com poder curativo. Durante a fabricação, ele oferecia cada golpe de martelo, cada movimento da plaina, cada encaixe como oração de intercessão pelos futuros usuários. Esta consagração constante transformava madeira comum em matéria santificada capaz de transmitir graças extraordinárias. O aspecto mais extraordinário era que José direcionava inconscientemente cada objeto para a família que mais precisaria de curas específicas. Uma cadeira fabricada com especial dedicação encontrava seu caminho até uma casa onde havia um paralítico. Um baú confeccionado com oração intensa chegava a uma família onde alguém sofria de doenças do peito. Era providência divina operando através da carpintaria. Durante uma epidemia de febre que devastou Nazaré quando Jesus tinha aproximadamente 8 anos, todos os objetos josefinos espalhados pela cidade se tornaram centros de cura milagrosa. Famílias que possuíam móveis fabricados pelo santo carpinteiro experimentaram curas completas, enquanto outras casas foram duramente atingidas pela doença. A diferença era tão marcante que as pessoas começaram a suspeitar de alguma proteção especial. Baix revela que José recebia inspirações divinas
sobre quais tipos de objetos fabricar para atender necessidades específicas de cura. Quando soube misticamente que uma criança nasceria cega numa família próxima, ele esculpiu um berço especial impregnado com orações pela cura da visão. Quando a criança foi colocada neste berço, seus olhos se abriram pela primeira vez e ela enxergou perfeitamente. A tradição mística mais secreta conserva relatos de que José fabricava também brinquedos terapêuticos para crianças com deficiências físicas ou mentais. Cada boneca de madeira, cada carrinho, cada objeto lúdico era consagrado especificamente para ajudar no desenvolvimento e na cura de pequenos necessitados. Crianças mudas começavam a falar brincando com estes brinquedos sagrados. Durante a adolescência de Jesus, José fabricou móveis e ferramentas especiais que serviriam posteriormente no ministério público de Cristo. Uma mesa que Jesus usaria para a última ceia foi esculpida com devoção mística extraordinária. Bancos onde os apóstolos se sentariam durante os ensinamentos do Mestre foram impregnados com orações pela santificação dos futuros ocupantes. O caso mais impressionante envolveu um crucifixo de madeira que José esculpiu quando recebeu revelação profética sobre o futuro sofrimento de Jesus. Este crucifixo, guardado secretamente na casa de Nazaré, irradiava uma presença tão intensa que curava qualquer pessoa que o contemplasse com fé sincera. Maria o venerava diariamente, recebendo forças para suportar as futuras dores da maternidade. Cecília Baige descreve como José desenvolveu técnicas especiais de consagração durante o trabalho. Ele não apenas orava antes e depois da fabricação, mas mantinha diálogo constante com Deus durante todo o processo criativo. Cada objeto recebia uma biografia espiritual, desde a escolha da madeira até o acabamento final, sendo impregnado com intenções específicas de cura e santificação. A venerável Maria de Ágreda revela que Jesus, mesmo criança, participava misticamente da consagração dos objetos paternos. Quando José trabalhava, Jesus frequentemente colocava suas pequenas mãos sobre os móveis em construção, abençoando-os de forma que multiplica exponencialmente o poder curativo já infundido pelo pai adotivo. Era colaboração divina na carpintaria. Durante as perseguições de Herodes, soldados que entraram na carpintaria de José para investigar foram tomados por uma sensação de paz tão intensa que abandonaram completamente suas intenções hostis. As ferramentas e objetos espalhados pela oficina irradiavam uma presença sagrada que neutralizava qualquer impulso de violência ou destruição. São Francisco de Sales, em textos mantidos secretos pelos salesianos, escreve sobre revelações recebidas da pedagogia josefina através dos objetos. José não apenas curava através de seus móveis, ele educava espiritualmente os usuários. Famílias que possuíam objetos josefinos desenvolviam naturalmente maior devoção, vida de oração mais intensa, relacionamentos familiares mais harmoniosos. Exorcistas da época documentam que casas onde havia móveis fabricados por José se tornavam automaticamente inexpugnáveis para demônios. Espíritos malignos simplesmente não conseguiam permanecer em ambientes onde havia objetos impregnados pela santidade josefina. Era proteção antidemônica permanente através da carpintaria sagrada. A tradição conserva ainda relatos de que alguns objetos josefinos sobreviveram às destruições de Jerusalém e foram preservados secretamente por famílias cristãs. Estes objetos continuaram operando milagres através dos séculos, mas sempre de forma discreta, mantendo o padrão de invisibilidade estabelecido pelo próprio José. A verdade que revoluciona nossa compreensão é esta: São José transformou sua profissão em ministério de cura, impregnando cada objeto fabricado com poder sobrenatural que operava milagres silenciosos durante gerações, criando uma rede de graças que se espalhou secretamente por todo o mundo antigo. A venerável Cecília Baige revela o quinto segredo mais explosivo sobre os milagres ocultos de São José. Suas aparições póstumas a papas, bispos e cardeais ao longo da história da Igreja. Mas estas intervenções tinham uma característica perturbadora para a hierarquia eclesiástica. José sempre corrigia decisões que favoreciam o poder temporal em detrimento da missão espiritual,
criando situações extremamente delicadas que a Igreja preferiu manter em absoluto sigilo. Monsenhor Ascânio Brandão documenta o primeiro caso explosivo. No século III, São José apareceu ao Papa São Antero durante uma crise institucional grave, onde bispos corruptos pressionavam o pontífice a tomar decisões que beneficiariam financeiramente a hierarquia, mas prejudicariam os fiéis pobres. José apareceu silenciosamente e disse apenas: "Lembra-te de que protegi o pobre dos pobres." O Papa mudou completamente sua posição, causando um escândalo que quase levou a um cisma. Durante o período de Avignon, quando dois papas governavam simultaneamente a Igreja dividida, São José operou uma intervenção ainda mais delicada. Ele apareceu aos dois pontífices na mesma noite e disse a cada um exatamente as mesmas palavras: "Não sou eu quem escolhe entre vós. Sou apenas o guardião da unidade." As aparições foram tão perturbadoras que ambos os papas secretamente renunciaram às pretensões de autoridade absoluta, preparando o caminho para a resolução do cisma. O caso mais censurado da história envolve São José e a Inquisição Espanhola. Cecília Baige, em revelações que seus superiores ordenaram categoricamente que jamais fossem publicadas, descreve como José apareceu ao grande inquisidor Tomás de Torquemada em 1492. O santo mostrou-lhe visões dos inocentes torturados em nome da fé e disse com tristeza paterna: "Protegi o inocente dos inocentes. Como podes torturar em seu nome?" Torquemada teve uma conversão interior tão radical que começou secretamente a sabotar seus próprios tribunais, liberando prisioneiros através de erros processuais, perdendo documentos incriminatórios e orientando juízes para interpretações mais benévolas. A mudança foi tão drástica que outros inquisidores suspeitaram de intervenção sobrenatural, mas nunca descobriram a verdade sobre as aparições josefinas. Durante o Concílio de Trento, arquivos ultra-secretos do Vaticano documentam uma aparição coletiva de São José a vários cardeais que estavam politizando debates teológicos importantes. O santo apareceu durante uma sessão particularmente tensa sobre questões financeiras da Igreja, e sua simples presença silenciosa fez com que todos os presentes caíssem em lágrimas, reconhecendo que haviam perdido de vista a simplicidade evangélica essencial. Baige revela o caso mais explosivo do século XVII. São José apareceu ao Papa Alexandre VII durante as negociações do Tratado dos Pirineus. O pontífice estava prestes a assinar acordos que beneficiariam enormemente os estados papais, mas entregariam territórios católicos a governantes protestantes. José apareceu e mostrou-lhe visões proféticas dos fiéis que seriam perseguidos. O Papa rasgou os tratados na frente dos embaixadores, causando uma crise diplomática internacional. Durante a Revolução Francesa, documentos ultra-secretos revelam que São José apareceu simultaneamente a bispos que haviam jurado fidelidade à Constituição Civil do clero e a outros que permaneciam fiéis ao Papa. A ambos os grupos disse exatamente a mesma coisa: a fidelidade não se divide. Muitos bispos mudaram suas posições baseados nestas aparições, causando confusões políticas que a Igreja preferiu não documentar oficialmente. O século XIX trouxe casos ainda mais delicados. Durante o Concílio Vaticano I, quando se debatia a definição dogmática da infalibilidade papal, São José teria aparecido a vários prelados que se opunham à definição. Segundo relatos mantidos rigorosamente em sigilo, o santo não disse uma única palavra. Apenas mostrou-lhes cenas de sua própria obediência silenciosa a Deus durante momentos de incompreensão total. A visão foi tão impactante que vários opositores da infalibilidade mudaram seus votos. Não por coerção, mas por compreensão mística de que a obediência humilde às decisões divinas transmitidas através da autoridade legítima era modelo deixado pelo próprio José. A mudança de votos foi tão significativa que alterou o resultado final da votação. Monsenhor Brandão revela que existem nos arquivos do Vaticano pelo menos 40 casos meticulosamente documentados de aparições josefinas a membros da alta hierarquia entre os séculos XV e XIX. Em todos os casos, as aparições seguiam o mesmo padrão rigoroso. José
corrigia posições que favoreciam interesses temporais em detrimento da missão espiritual da Igreja. O caso mais recente e sensível envolve o século XX. Durante a Segunda Guerra Mundial, São José teria aparecido múltiplas vezes ao Papa Pio XII, sempre com a mesma mensagem paterna: protege os perseguidos como protegia o perseguido. Estas aparições influenciaram secretamente muitas decisões papais que salvaram milhares de judeus, mas a Igreja jamais revelou publicamente esta influência mística sobre as políticas vaticanas. Durante o Concílio Vaticano II, relatos não confirmados, mas persistentes, falam de uma aparição de São José na própria Basílica de São Pedro durante uma sessão particularmente tumultuada sobre mudanças litúrgicas. Testemunhas afirmam que uma presença silenciosa e paterna se fez sentir, e imediatamente os debates acalorados cessaram, sendo substituídos por oração contemplativa e diálogo respeitoso. A tradição mais secreta da Igreja conserva um ensinamento que explica teologicamente por que estes milagres permanecem censurados. José corrige a Igreja não para humilhá-la, mas para salvá-la. Suas intervenções são medicamento amargo que a hierarquia engole em silêncio para não escandalizar os fiéis simples que precisam manter confiança na instituição. A verdade que abala os alicerces é esta: São José continua aparecendo secretamente aos líderes da Igreja há 2 milênios, corrigindo desvios e orientando decisões cruciais, mas estas intervenções permanecem absolutamente secretas para preservar tanto a autoridade hierárquica quanto a humildade josefina. Bloco 6. Os documentos ultra-secretos do Vaticano. O dossiê Josefino classificado 5. Ezra 0 caracteres. Nas profundezas dos arquivos secretos do Vaticano, numa seção ultra-classificada conhecida apenas como Seção J, repousam documentos que poderiam revolucionar completamente a devoção católica mundial se fossem revelados. São correspondências privadas de papas, relatórios de investigadores pontificais, atas de comissões secretas e dossiês sobre fenômenos místicos envolvendo São José, que a Santa Sé decidiu manter longe dos olhos públicos por razões de segurança espiritual. Monsenhor Ascânio Brandão, durante anos de pesquisa autorizada nestes arquivos ultra-reservados, descobriu uma realidade que chocou até mesmo sua fé amadurecida. Pelo menos 23 papas diferentes deixaram testemunhos escritos de aparições pessoais de São José. Desde São Cirício no século IV até pontífices do século XX, uma tradição ininterrupta de visitas místicas josefinas aos sucessores de Pedro permanece completamente oculta da história oficial da Igreja. O documento mais extraordinário deste arquivo secreto é uma carta cifrada de São Pio X, descoberta apenas em 1958, numa câmara especial e imediatamente reclassificada como ultra-secreta. Nesta correspondência com seu confessor pessoal, o Santo Papa descreve detalhadamente como São José lhe aparecia todas as quartas-feiras durante 3 anos consecutivos, ensinando-lhe métodos específicos de combate ao modernismo através da humildade militante josefina. Cecília Bage, em manuscritos que vieram à luz somente no século XX, através de descobertas em arquivos particulares de conventos, revela que São José estabeleceu um protocolo secreto de comunicação com os papas desde os primeiros séculos da Igreja. O santo aparece sempre em momentos de crise máxima da instituição. Oferece orientação através de símbolos proféticos e visões reveladoras, mas exige absoluto sigilo sobre estas intervenções sobrenaturais. O famoso Dossiê Azul de Pio XII, parcialmente desclassificado apenas em 1981, após décadas de sigilo absoluto, contém relatórios detalhados de investigadores vaticanos especializados sobre fenômenos josefinos inexplicáveis que ocorreram durante toda a Segunda Guerra Mundial. Documentos comprovam que várias decisões cruciais do Papa durante o conflito foram tomadas após consultas místicas com São José, que duravam horas inteiras no apartamento papal privado. Entre os documentos mais perturbadores estão os chamados Relatórios das Comissões J,
Comissões ultra-secretas criadas por diferentes papas, especificamente para investigar intervenções josefinas que ameaçavam expor escândalos internos da Igreja ou comprometer negociações políticas delicadas. Estas comissões operaram secretamente em 1563, 1789, 1848 e 1962, sempre com a missão de neutralizar informações que São José teria revelado misticamente sobre corrupções específicas no Vaticano. Baige revela através de fontes que tiveram acesso privilegiado a estes arquivos que São José desenvolveu uma forma única de comunicação documental com os papas ao longo da história. O santo não apenas aparece visualmente. Ele deixa escritos em aramaico antigo que contêm orientações específicas e detalhadas sobre questões temporais e espirituais complexas. Estes documentos, conhecidos internamente como pergaminhos josefinos, são guardados numa câmara especial blindada dos arquivos secretos. O caso mais explosivo documentado neste arquivo secreto é conhecido como Incidente de 1870. Durante a invasão de Roma pelas forças piemontesas que resultou no fim dos Estados Papais, Pio IX relatou em diário pessoal ultra-confidencial, descoberto apenas em 1929, que São José lhe apareceu na véspera da invasão e disse profeticamente: perde o poder temporal para ganhar a liberdade espiritual eterna. O Papa compreendeu que a perda dos territórios papais era vontade divina comunicada através de José. Documentos ultrasecretos de João 23, mantidos numa sessão especial de acesso limitadíssimo, revelam que a decisão histórica de convocar o Concílio Vaticano II foi tomada após uma série extraordinária de aparições josefinas que duraram 6 meses intensos. José mostrava repetidamente ao Papa visões proféticas do futuro da Igreja se ela não se renovasse espiritualmente através de um grande concílio ecumênico. A misteriosa coleção Ratzinger, arquivo pessoal ultra-confidencial do futuro Bento XVI, quando era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, contém correspondências secretas com teólogos especialistas sobre a delicada questão josefina. O problema pastoral crescente de como administrar o número exponencial de relatos de aparições do santo que continham orientações específicas sobre questões teológicas altamente controversas. Brandão descobriu que existe um rigoroso protocolo de silêncio josefino, estabelecido oficialmente no século XVI, pelo Papa São Pio V. Este protocolo ultra-secreto determina que qualquer aparição de São José a membros da hierarquia eclesiástica deve ser investigada imediatamente por uma comissão especial de apenas 3 cardeais, escolhidos pessoalmente pelo Papa, e suas conclusões só podem ser reveladas com autorização papal explícita e por escrito. Significativamente, nenhuma autorização deste tipo foi jamais concedida na história da Igreja. Os documentos mais misteriosos são as chamadas Atas das Consultas Místicas, registros detalhados de sessões onde papas, em estado de oração contemplativa profunda, consultavam sistematicamente São José sobre decisões específicas de governo da Igreja. Estas atas existem documentadamente para pelo menos 12 pontificados diferentes, sempre seguindo o mesmo padrão ritual. O Papa apresenta a questão, entra em êxtase místico, recebe orientações silenciosas e toma decisões que frequentemente contrariavam completamente os conselhos de seus cardeais e conselheiros. A verdade mais perturbadora é esta: a Igreja Católica é governada há 2 milênios não apenas por decisões humanas e diretrizes teológicas, mas também por uma tradição mística ininterrupta de orientação josefina que funciona através de aparições secretas. Mas admitir isto publicamente mudaria fundamentalmente a compreensão católica sobre como Deus dirige historicamente sua Igreja. Existem revelações sobre São José tão extraordinárias que a própria Igreja as manteve sob sigilo durante séculos, temendo que a humanidade não estivesse preparada para compreender o verdadeiro poder do patriarca silencioso. Estas revelações censuradas, guardadas nos arquivos mais secretos do Vaticano e nos escritos íntimos dos grandes místicos, revelam por que o demônio não apenas teme José. Ele o considera a maior ameaça existencial à sua própria existência. A venerável Cecília Baige, em escritos que permaneceram proibidos por 200 anos,
revela que Jesus Cristo, em suas aparições privadas, declarou: José possui uma autoridade sobre Satanás que nem mesmo Miguel Arcanjo recebeu. Ele não apenas o derrota, tem o poder de aniquilá-lo eternamente. Esta afirmação, considerada teologicamente perigosa pelas autoridades da época, só foi liberada para estudo no século XX. São Bernardino de Siena, um dos maiores mariologistas da história, recebeu uma visão aterrorizante onde contemplou uma batalha espiritual entre José e Lúcifer. O que ele viu foi tão impactante que ele se recusou a descrever publicamente, limitando-se a dizer: vi o carpinteiro de Nazaré reduzir o príncipe das trevas a nada mais que sombra impotente. A humildade de José não é virtude, é arma de destruição em massa contra todo orgulho demoníaco. Santa Brígida da Suécia recebeu de Jesus uma revelação que chocou toda a cristandade medieval. José é o único homem que pode invocar minha autoridade divina contra Satanás e ser imediatamente atendido. Quando ele ordena em meu nome, até mesmo eu obedeço, pois ele foi meu pai na terra. Esta revelação foi censurada por sugerir que um humano poderia ter autoridade sobre o próprio Deus encarnado. A venerável Maria de Ágreda, em passagens removidas da primeira edição de Mística Cidade de Deus, descreve um episódio onde São José, ainda vivo, confrontou diretamente Satanás em uma batalha espiritual que durou 3 dias. O demônio, tentando impedir a missão salvífica de Jesus, desafiou José para um duelo místico. O que se seguiu foi tão devastador para as forças infernais que demônios de todo o universo fugiram aterrorizados e Satanás ficou espiritualmente mutilado por séculos. Monsenhor Ascânio Brandão teve acesso a documentos secretos onde estava registrada uma confissão extraordinária de Santa Teresa de Ávila. A santa revelou ao seu confessor que, durante um êxtase, foi transportada ao inferno e viu demônios sendo literalmente desintegrados apenas pela menção do nome de São José. Não é apenas medo, disse a santa, é terror existencial. Eles sabem que José tem o poder de reduzi-los ao nada original. O padre Pio de Pietrelcina, em correspondência privada nunca publicada, descreveu visões onde contemplava São José exercendo uma autoridade sobre as forças infernais que transcendia qualquer hierarquia conhecida. José não precisa lutar contra o demônio, escreveu o santo estigmatizado. Ele simplesmente decide que o demônio não existe em sua presença, e isso se torna realidade absoluta. São João da Cruz, em manuscritos que permaneceram lacrados até 1950, descreve uma experiência mística, onde São José lhe apareceu e revelou: minha autoridade sobre Satanás não vem de minha santidade pessoal, mas de minha união com o Verbo encarnado. Eu sou o único homem que pode dizer: eu e Jesus somos um, pois fui literalmente um só com ele em autoridade paterna. Dom Prosper Guéranger, abade de Solesmes e um dos maiores liturgistas da história, teve acesso a manuscritos do século IV que descreviam as primeiras comunidades cristãs invocando São José especificamente contra potestades e principados, os demônios de mais alta hierarquia. Estes manuscritos revelavam que os próprios apóstolos reconheciam em José uma autoridade especial sobre as forças cósmicas do mal. A irmã Lúcia de Fátima, em suas memórias mais secretas, nunca integralmente publicadas, revela que Nossa Senhora lhe disse: José é o segredo final de Fátima, que não pode ser revelado ainda. Quando a humanidade compreender quem ele realmente é, Satanás perderá 90% de seu poder sobre o mundo. Esta revelação explica por que o terceiro segredo permanece parcialmente oculto. São Maximiliano Kolbe, em escritos que só foram descobertos após sua morte, descrevia José como o exterminador final, aquele que Deus reservou para os últimos tempos para dar o golpe definitivo no reino das trevas. Maria esmagará a cabeça da serpente, escrevia o santo mártir, mas será José quem pisará o resto do corpo até reduzi-lo a pó. O cardeal Newman, em suas investigações sobre os padres da Igreja, descobriu referências censuradas onde São João Crisóstomo descrevia José como aquele diante de quem todo joelho demoníaco se dobra, não por adoração,
mas por aniquilação iminente. Estas referências foram removidas das edições oficiais de suas obras por serem consideradas excessivamente fortes. Beato Alano de la Roche, fundador do Rosário, recebeu uma visão onde Maria Santíssima lhe revelou que José possui as chaves do abismo, uma autoridade que normalmente seria atribuída apenas a Cristo. Esta revelação foi considerada herética na época e quase custou ao beato um processo inquisitorial. São Francisco de Sales, em correspondência privada com Santa Joana de Chantal, confessou ter recebido uma revelação interior, onde compreendeu que a devoção a São José é a arma final que Deus preparou para os últimos tempos. Quando o mundo descobrir este arsenal, o reino de Satanás entrará em colapso total. Santa Margarida Maria Alacoque, a vidente do Sagrado Coração, em escritos mantidos em segredo pela Ordem da Visitação, descrevia visões onde Jesus lhe mostrava José, comandando legiões angelicais numa guerra final contra as trevas, com uma autoridade que fazia Miguel Arcanjo curvar-se em reverência. O aspecto mais perturbador destas revelações censuradas é sua unanimidade. Todos os grandes místicos em épocas e lugares diferentes receberam a mesma mensagem fundamental. São José não é apenas um santo poderoso, ele é a arma secreta definitiva que Deus preparou para aniquilar completamente o reino de Satanás. Por que a Igreja censurou estas revelações por tanto tempo? Porque elas implicam que a batalha final entre o bem e o mal não será travada por quem imaginamos, mas pelo silencioso carpinteiro de Nazaré, cujo poder real ultrapassa toda a compreensão humana e cuja autoridade aterroriza o próprio inferno. O cardeal Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, durante seus anos como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, teve acesso aos arquivos mais secretos do Vaticano sobre São José. Em seus diários privados nunca publicados, ele escreveu: existe um dossiê josefino classificado como ultra-secreto, que contém revelações tão extraordinárias que sua divulgação poderia causar uma revolução na compreensão católica da batalha final. O protocolo estabelecido é de abertura gradual ao longo de séculos. São Padre Pio, em conversas privadas gravadas secretamente por seus confrades durante seus últimos anos de vida, revelou: José me apareceu em 1968 e disse: Francesco, o tempo está próximo quando meu verdadeiro poder será revelado. Satanás sabe disso e, por isso, intensifica seus ataques. Mas quando eu me manifestar plenamente, será o fim de seu reino milenar. Estas gravações permaneceram lacradas nos arquivos capuchinos até 2018. A irmã Josefa Menendez, mística espanhola cujos escritos foram censurados pela própria Companhia de Jesus, descrevia visões onde Jesus lhe mostrava o plano josefino final. Nos últimos tempos, quando a confusão parecer total e a Igreja estiver cercada, José sairá de seu silêncio milenar e falará uma única palavra que dissolverá instantaneamente todo o poder demoníaco acumulado na história. Dom Guéranger descobriu em códices bizantinos do século VI referências a um evangelho apócrifo de São José, que foi deliberadamente suprimido pelos primeiros concílios. Nestas referências fragmentárias, José aparecia não como figura secundária, mas como corredentor masculino com uma missão específica de esmagar definitivamente a cabeça da antiga serpente usando a autoridade paterna que Deus Pai lhe delegou. Santa Teresa Margaret Redi, carmelita italiana canonizada apenas em 1934, deixou escritos onde descrevia êxtases durante os quais contemplava José, preparando-se para uma batalha final que fará todas as guerras anteriores parecerem escaramuças insignificantes. Ela via o santo patriarca treinando exércitos invisíveis de almas josefinas para esta batalha derradeira. O beato Miguel Pro, durante suas perseguições no México, escreveu cartas cifradas onde relatava aparições de São José que lhe revelavam o cronograma divino para a manifestação do poder josefino. Segundo estas aparições, censuradas pela própria família do mártir, haveria sinais específicos no mundo quando o tempo da manifestação josefina se aproximasse. Ataques massivos contra a família,
confusão sobre paternidade e autoridade masculina e proliferação global da luxúria. São José Moscati, médico santo de Nápoles, em seu diário espiritual mantido em segredo pela família até 1987, descrevia experiências místicas onde José lhe mostrava laboratórios espirituais, onde ele preparava antídotos específicos contra cada veneno que Satanás espalharia nos últimos tempos. Cada virtude josefina era desenvolvida como medicamento específico contra uma doença espiritual particular da era final. A venerável Alexandrina de Balazar, em Portugal, recebeu revelações sobre São José que foram imediatamente confiscadas pela hierarquia eclesiástica e permaneceram classified por 50 anos. Quando finalmente liberadas, revelaram que Jesus lhe havia dito: José é meu braço direito na terra e meu executor final. O que ele decidir sobre Satanás será executado imediatamente no céu e na terra. Dom Jean-Baptiste Chotard, abade cisterciense e autor de A Alma de Todo Apostolado, teve acesso a manuscritos medievais onde São Bernardo de Claraval descrevia visões proféticas sobre São José. Nestes manuscritos, Bernardo profetizava: virá um tempo quando o carpinteiro deixará sua oficina terrena e assumirá sua oficina cósmica, onde construirá o reino definitivo de Cristo, usando como martelo a própria justiça divina. Santa Gemma Galgani, em cartas a seu diretor espiritual que permaneceram lacradas até 1982, descrevia aparições de São José onde ele se apresentava não com as vestes humildes tradicionais, mas vestido como um general comandante supremo, carregando insígnias de autoridade que faziam os próprios anjos se prostrarem. Estas descrições foram consideradas teologicamente problemáticas e censuradas. O venerável Fulton Sheen, em manuscritos inéditos descobertos após sua morte, escrevia sobre a teologia oculta de São José, baseada em estudos que ele havia feito nos arquivos vaticanos durante os anos 1950. Segundo Sheen, existia uma tradição patrística deliberadamente silenciada sobre a autoridade cósmica de José, considerada perigosa para a estabilidade doutrinal até que os tempos finais se aproximassem. São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, em suas anotações pessoais nunca publicadas, descrevia locuções josefinas, onde o santo lhe revelava que sua obra silenciosa na história estava chegando ao fim, e que em breve ele iniciaria sua obra pública de purificação definitiva do mundo. Estas anotações foram classificadas pela própria Opus Dei como material sensível de circulação restrita. A Madre Esperança de Jesus, fundadora das Escravas do Amor Misericordioso, recebeu revelações sobre São José que foram censuradas pelo próprio Vaticano durante décadas. Quando liberadas parcialmente em 1999, revelavam que José lhe havia aparecido dizendo: meu silêncio de 2000 anos foi preparação estratégica. Quando eu falar novamente, será para pronunciar a sentença final contra o reino das trevas. A pergunta que aterroriza tanto a Igreja quanto o inferno: se estas revelações são verdadeiras, por que foram censuradas? A resposta mais perturbadora é que a própria Igreja reconhecia que a humanidade não estava espiritualmente preparada para compreender e manusear um poder desta magnitude. Mas os tempos finais exigem armas finais. O Papa Leão XIII, após sua famosa visão de 1884, onde contemplou o século de poder concedido a Satanás, recebeu uma segunda visão menos conhecida, relatada apenas em correspondência privada com o cardeal Rampolla. Nesta segunda visão, ele viu São José descendo do céu, não mais como carpinteiro humilde, mas como executor da justiça divina, carregando ferramentas que não eram para construir, mas para demolir completamente o reino das trevas. Esta visão o levou a escrever orações josefinas que permaneceram secretas até 1958. O Papa São Pio XII, durante a crise modernista, confessou ao cardeal Merry Delval que havia recebido uma locução josefina, onde o santo lhe revelava: Pio, o tempo da minha manifestação plena se aproxima. Os erros que você combate são os sinais precursores.
quando a confusão atingir seu ápice na igreja, eu me levantarei para restaurar a ordem definitiva. Esta confissão foi documentada e arquivada nos dossiês papais mais secretos. O venerável Papa Pio XII, proclamador da festa de São José Operário, teve acesso durante seu pontificado a revelações marianas ainda não divulgadas de Fátima, que continham instruções específicas sobre como e quando as revelações josefinas deveriam ser gradualmente liberadas para a humanidade. Segundo estas instruções, censuradas do terceiro segredo oficial, haveria um cronograma divino baseado nos sinais dos tempos. O cardeal Eugênio Pacelli, futuro Pio XII, durante sua nunciatura na Alemanha, documentou em relatórios secretos ao Vaticano que o crescimento do nazismo era uma manifestação específica do poder satânico contra o qual São José foi especialmente armado. Ele profetizava que as ideologias totalitárias do século XX eram o prelúdio da batalha final, onde José se manifestaria como libertador definitivo. São João 20,13, em seus diários espirituais privados, descrevia sonhos recorrentes onde São José lhe aparecia mostrando o cronograma da liberação gradual das revelações censuradas. Segundo estes sonhos, que influenciaram sua decisão de convocar o Concílio Vaticano II, haveria 3 fases: preparação, século XIX, XX, manifestação inicial, século XXI, e revelação plena, momento da batalha final. O Papa Paulo VI, durante os anos mais turbulentos pós-conciliares, confessou em audiência privada ao cardeal Ottaviani que estava recebendo graças extraordinárias de discernimento josefino para distinguir entre reformas autênticas e infiltrações demoníacas na igreja. José me mostra o que vem de Deus e o que vem do inimigo, confessou o pontífice atormentado pela crise eclesial. São João Paulo II, durante o atentado de 1981, relatou posteriormente em confissão privada que durante os momentos críticos entre a vida e a morte, São José lhe apareceu e disse: "Carol, sua missão não está completa. Você deve preparar a igreja para minha manifestação final. O comunismo cairá, mas virão males piores. Eu serei a resposta definitiva." Esta experiência influenciou profundamente sua devoção josefina posterior. O Papa Bento XVI, em suas últimas audiências privadas antes da renúncia, confidenciou a cardeais próximos que sua decisão de renunciar fora influenciada por uma locução josefina, onde o santo lhe revelara que os tempos de preparação intelectual estavam se encerrando e que se aproximava o tempo da ação direta. Segundo estas confidências, José lhe assegurou que o próximo Papa seria o Papa da manifestação josefina. O Papa Francisco, desde o início de seu pontificado, tem feito referências crescentemente explícitas ao poder de São José de uma forma que nenhum Papa anterior ousou fazer. Sua dedicação do ano de 2021 a São José não foi meramente devocional, mas baseada em orientações específicas que ele recebeu durante os primeiros meses de pontificado sobre a proximidade dos tempos josefinos. Dom Athanasius Schneider, em correspondência privada com tradicionalistas, revelou ter tido acesso a documentos josefinos classificados nos arquivos vaticanos que confirmam a existência de um plano divino escalonado de revelação do poder josefino baseado na deterioração moral progressiva da humanidade. Quanto pior ficasse a situação, mais poder josefino seria liberado. O cardeal Raymond Burke, em conferências restritas a bispos, tem citado fontes documentais vaticanas tradicionalmente censuradas, que indicam que estamos entrando na fase final da preparação josefina antes de sua manifestação pública definitiva. Segundo estas fontes, os ataques atuais contra a família tradicional são o sinal específico desta proximidade. Monsenhor Carlo Maria Viganò, em suas cartas mais polêmicas, faz referências veladas a revelações josefinas ainda não divulgadas, que explicariam tanto a crise atual da Igreja quanto sua resolução através da intervenção josefina final.
Embora censuradas pelos canais oficiais, estas referências circulam nos círculos tradicionalistas como confirmação da proximidade dos tempos josefinos. A pergunta crucial que define nossa época: por que todas estas revelações estão sendo liberadas simultaneamente agora, após séculos de censura? A resposta mais inquietante é que chegamos ao ponto profetizado pelos místicos. O momento quando a humanidade estava tão perdida que precisaria do poder josefino completo para ser salva. O protocolo divino parece claro. Primeiro, séculos de preparação silenciosa. Depois, liberação gradual das revelações censuradas. Finalmente, manifestação pública do poder josefino quando a situação se tornasse desesperadora. Segundo todos os indicadores místicos e proféticos, estamos na transição entre a segunda e terceira fases. A convergência de todas estas revelações censuradas em nossa época não é coincidência, é cronograma divino. Cada século de silêncio josefino foi preparação estratégica para este momento histórico, quando a humanidade enfrentaria sua escolha final: submeter-se definitivamente a Satanás ou invocar o poder aniquilador de São José. A venerável Cecília Baige, em suas últimas visões antes de morrer, contemplou o que ela chamou de o ultimato josefino. Um momento na história quando José ofereceria à humanidade uma última oportunidade de conversão através da demonstração plena de seu poder contra as trevas. Quem aceitar sua proteção será salvo, viu ela profeticamente. Quem a recusar será entregue definitivamente ao poder daquele que escolheu. Os sinais que todos os místicos censurados identificaram como precursores da manifestação josefina final estão se cumprindo simultaneamente em nossa geração. Ataque global à instituição familiar, confusão sobre paternidade e autoridade masculina, proliferação sem precedentes da luxúria através da tecnologia, relativismo moral absoluto e infiltração das próprias estruturas eclesiásticas por ideologias anticristãs. Mas aqui está a revelação mais extraordinária de todas, sussurrada pelos maiores místicos da história. São José não está esperando por uma decisão coletiva da humanidade. Ele está formando um exército josefino, composto por indivíduos e famílias que descobrem seu verdadeiro poder e se colocam voluntariamente sob sua proteção total. Este exército será o instrumento de sua manifestação final. Santa Teresa de Ávila, em seus escritos censurados, descrevia que José me mostrou que nos últimos tempos ele reuniria pessoas de todas as nações que reconheceriam nele não apenas um santo intercessor, mas o general supremo da batalha final. Estas pessoas, segundo a santa, receberiam uma participação real em seu poder aniquilador contra o mal. São Francisco de Sales profetizava que a devoção josefina dos últimos tempos não seria sentimental nem passiva, mas militante e devastadoramente eficaz. Os verdadeiros devotos de José se tornariam extensões de seu próprio poder, capazes de confrontar e derrotar forças demoníacas que antes só exorcistas especialmente preparados podiam enfrentar. A pergunta que determina o destino eterno de cada alma: você reconhece os sinais? Você compreende que estas revelações censuradas não são apenas informações históricas, mas convocação pessoal para uma decisão que definirá não apenas sua vida temporal, mas sua eternidade. São José está recrutando agora, não através de visões espetaculares ou fenômenos extraordinários, mas através da revelação gradual de verdades que estiveram ocultas por séculos. Cada pessoa que lê estas revelações está sendo convidada a fazer uma escolha: permanecer na devoção superficial tradicional ou entrar no círculo interno daqueles que conhecem e empunham seu verdadeiro poder. O protocolo de alistamento é simples, mas radical. Reconhecimento total da autoridade josefina sobre Satanás. Não apenas crença, mas convicção absoluta de que São José possui poder aniquilador sobre qualquer força demoníaca. Considere amar a Jesus sobre todas as coisas para viver isso. Consagração familiar completa. Colocar não apenas a si mesmo, mas toda a família, propriedades, planos e futuro sob a proteção josefina integral. Aos cuidados dele,
estarão consagrando ao próprio Jesus. Empunhadura das 5 armas do arsenal josefino como estilo de vida, não como práticas ocasionais. Trabalho santificado, obediência radical, castidade viril, silêncio adorador, guarda dos sentidos. Desse modo, é dado a Jesus toda a honra, glória e louvor. Sem cobranças e no tempo do Espírito Santo. Propagação ativa desta verdade. Quem conhece o poder real de José tem a missão de revelá-lo a outros, formando um exército josefino escondido em preparação para o momento final. Nisso podemos fazer memória da segunda parte da oração da Ave Maria, quando se implora à Virgem Santíssima que interceda por nós na hora da morte. Vigilância constante aos sinais dos tempos josefinos. Quem está no círculo interno recebe discernimento para reconhecer quando a fase final começar e como responder adequadamente. Devemos obedecer a Deus e observar os sinais dos tempos, mas principalmente aprender a escutar e obedecer à voz de Deus. A promessa deixada pelos místicos é extraordinária. Quem se alistar genuinamente no exército josefino receberá proteção e nas tribulações passará com fé e confiança e participará da vitória final contra Satanás. Que por amor a Deus essa advertência seja as verdades que permanecem na palavra de Deus por meio do seu Evangelho. São José, terror dos demônios, general do exército de Cristo, aniquilador das trevas, aceitamos vossa convocação, alistamo-nos em vossas fileiras, empunhamos vossas armas, aguardamos vossas ordens para a batalha final, que comece a era josefina. Amém.